Ainda que o jornalismo não consiga fugir da globalização e do alcance das notícias mundiais, há veículos que fazem quase um caminho inverso. Ou seja, eles olham para o que está muito perto, né? Para a rua, para o bairro, para a comunidade. Como é que funciona essa engrenagem que tem a missão de reportar e entreter, especialmente baseada na proximidade com a pauta? Eu também quero saber. Dar voz e vez para quem tradicionalmente não tem espaço no noticiário ou nos veículos de comunicação mais tradicionais, enfim, né, maiores. O que a gente vai falar hoje é sobre jornalismo local ou infotenimento, como a gente também vai falar sobre isso aqui no Fala Mercado. E para isso, eu conto com duas pessoas, dois líderes, dois gestores, dois empreendedores, dois jornalistas, comunicadores, inclusive, porque ambos vão para a frente do microfone ou do vídeo ou da caneta. Então, comigo e com vocês, Rodrigo Giacometti, da Rádio União, e Vanderlei Dutra, do Timoneiro. Vale dos Sinos, Canoas. É isso, né? Isso aí. Vale dos Sinos, Blumenau e Pelotas. Tá, ok. Quando a gente tá falando de local, mas cada um é o seu local. Tá certo. Então, sejam muito bem-vindos e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Márcia. Bom dia, tudo bem? Muito legal poder participar aqui e agradecer bastante o convite. Que bom. Vamos conversar? Vamos. Já quebrei o protocolo aqui, né? Mas, gente, fala mercado. Agradeço o convite. Sempre é bom a gente falar das rádios, dos jornais, das mídias interioranas. Eu bato muito nessa tecla, né? Verdade. Defendo muito isso, que há espaço, né? A gente pode ampliar muito o espectro do jornalismo, da comunicação, olhando também para os interiores, né? Por isso que eu fiz questão de destacar, porque por mais que sejam relativamente próximos, Pelotas é um interior completamente diferente e Blumenau é uma cidade ainda maior, mas também é um interior muito diferente de Novo Hamburgo e assim sucessivamente. Perfeita colocação. Gente, como nós temos dois estreantes, então, no Fala Mercado, vou contar para eles o que vocês já sabem. Neste programa, o protagonismo é do mercado. Então, é tudo com vocês. Bora? Bora. Vamos nessa? Vamos lá, meninas. O que vocês acham que define, na prática, um veículo ser local, né? Ou seja, qual é ali a linha que diferencia os veículos mais tradicionais desses chamados veículos locais? Quem começa? Vamos lá, Olha, o Jornal Timoneiro, ele completa daqui 2 meses, bem certinho, 60 anos. Né? Nesses 60 anos, eu faço parte 29, mas quando a gente recebeu o bastão lá do Tonito, que foi o fundador, que ainda atuava nesse tempo, ele sempre trazia uma coisa muito importante pra gente, porque conforme as equipes vão mudando e entrando, as pessoas querem trazer as pautas, estão falando de um assunto regional, global, né? E ele sempre pontuava pra gente a importância da gente estar próximo das pessoas que nos leem, próximo da pauta e vivenciar a pauta. Então, a gente sempre teve como uma premissa ter pessoas que fazem o nosso jornalismo e que vivem o dia a dia da comunidade, pessoas que pegam ônibus, que utilizam os mercados, que andam por aquelas ruas, né, para poder vivenciar. Então, a gente tem como uma compreensão de jornalismo local, não que ele é menor, mas que ele é próximo, né, que ele vive junto, que ele participa não só do reporte, né, de reportar o que está acontecendo, mas da construção da pauta cívica, né, tá ditando muitas vezes a pauta, tá botando para discussão aquelas coisas que vivem no dia. Então, o jornalismo local, no nosso entendimento, é isso, é viver a comunidade, não ser um produto dela somente, mas fazer parte daquela sociedade. Eu também defendo muito essa ideia e hoje à frente da Rede União FM, né, e tendo já, antes disso, 10 anos de Grupo Sinos, na frente da Rádio ABC, por tudo que eu sempre ouvi, por tudo que eu sempre li, eu defendo a frase, aquele conceito de que no rádio o importante para o ouvinte é o buraco da rua, da esquina, aquilo que está próximo. Claro que o mundo é feito de várias circunstâncias daquilo que acontece do ponto de vista macro e existem aquelas empresas, aqueles focos jornalísticos justamente de falar de uma guerra mundial, de incidentes que acontecem nos 4 cantos do planeta. Mas o local, o olhar para o buraco da rua, olhar para a construção social, olhar para as coisas do cotidiano é impossível
que o grande veículo faça. E isso é natural, isso não é criticar, isso é uma constatação. E aí entra a figura do rádio, né, que é o qual eu estou inserido há tanto tempo, mas com certeza o jornal, as mídias sociais de uma igual forma, de trazer o olhar daquele que está ouvindo, né, porque aí consegue haver uma identificação. A pessoa vai ouvir no rádio pessoas que encontra no supermercado, pessoas que sabem da história familiar, pessoas que ocupam cargos públicos locais, ou são médicos, ou são empresários, ou são profissionais de qualquer tipo de atividade, elas se conectando. A partir daí, justamente criam essas raízes, né? Não que o veículo local, eu sempre defendi isso também, não acompanhe os fatores macros. Isso, né? Isso sempre julguei importante, enquanto na Rádio ABC, onde o viés era exclusivamente jornalístico, a gente cobria sorteio de chaves de Copa do Mundo, grandes decisões do futebol nacional, Libertadores, eleições presidenciais, íamos para Brasília. Só que aí a gente se iguala com os grandes. Na hora da tarrafa puxar e só pegarem os peixes pequenos, é impossível que os grandes olhem do buraco da rua. E aí a gente se diferencia, a gente chama atenção no macro, mas no pequeno aí ficamos só nós, na rede, na tarrafa, onde o peixe pequenininho é pego. Então hoje, no ambiente mais cultural e musical, como é o da União, é gerar experiências. Nós geramos eventos, a gente faz eventos em várias cidades, Picada Café, Nova Petrópolis, Morro Reuter, Dois Irmãos. O macro não consegue fazer isso. Né? Então, nós, no local, conseguimos nos comunicar e gerar experiências. Isso mantém o rádio vivo, mantém os jornais locais vivos, em que pese a grande mídia parece que domine tudo. Mas não, são bolhas. E nós temos a nossa bolha bem definida e bem estabelecida no ambiente onde estamos inseridos. E essa coisa que vocês trazem, né, o jornalismo local, o veículo local, ele tem essa coisa da comunidade, né? De estar inserido, de estar perto, de ser relevante, de ser por ele representar, né? Representando ali a sua comunidade. Eu queria também ouvir um pouco de vocês, assim, como que essas pautas são definidas, né? Uma vez que a gente não pode ignorar essas pautas nacionais, né? De impacto na vida de todos e, portanto, como veículos que representam as suas comunidades, vocês têm o dever de estar perto também dessas pautas, mas do buraco da rua, né, do que faz estar perto. Então, ou seja, o que torna... Né, e no caso, por exemplo, o Rodrigo tem um trabalho muito de entrevistas, né? Assim, então, assim, o que define essas pautas de vocês, no caso do Rodrigo, assim, o que define quem trazer, né? Eu acho que uma coisa importante, isso a gente já tinha feito uma reflexão ainda em coletiva.net, quando a gente transforma a nossa seção de artigos, por exemplo, exclusiva para realmente pessoas gaúchas, né? Porque é isso, a gente quer que as pessoas que transmitam as suas opiniões possam ser encontradas no supermercado, no evento, na padaria, né? No seu shopping, enfim. Então, o que define, o que faz vocês definirem o que é uma pauta importante para estar inserida nesses devidos veículos? Quando a pauta é nacional, né, que daí é aquela coisa que surge do jornalista, tá olhando para o macro, a gente procura trazer a visão local. Então, por exemplo, vamos falar sobre escala 6x1 ou 5x2. O que os grandes partidos e os grandes líderes nacionais pensam, a grande mídia está lidando. Mas o que pensa o vereador da cidade, né? Os líderes de oposição, situação, o que pensam os líderes empresariais e de classe da cidade sobre isso? Então, trazer, mesmo as discussões que são amplas, trazer para o âmbito local é interessante. Então, a gente procura, de um lado, ter esse olhar nas nossas pautas. As pautas do que é local, ela acaba surgindo de forma muito mais orgânica, né? Pela vivência que os colaboradores, os trabalhadores, os jornalistas, e não só os jornalistas todos, a gente procura fazer com que todos que participam digam o que está machucando, incomodando ou chamando atenção. Então, por exemplo, eu comecei há 29 anos entregando jornal no Timoneiro, né? E eu vinha, como eu tinha o Jornal Timoneiro ainda é distribuição gratuita, nós temos outros modelos hoje, temos 2 estúdios de podcast, temos muito conteúdo online, uma rede social forte, um portal muito forte, mas a gente continua com o jornal impresso de distribuição gratuita. Quando tu faz uma distribuição gratuita toda semana para as pessoas que têm aquela cultura de receber, elas te dão um feedback direto do que elas querem ver no jornal. Então, eu tenho essa experiência lá de trás. Então, quando
os nossos entregadores vêm e dizem assim, olha, o pessoal está perguntando sobre tal coisa, ou está falando sobre tal coisa, a gente leva muito a sério isso. Porque o jornalista, às vezes, fica dentro da redação e se encastela, né? E essas pessoas que estão dando contato direto com a população ficam sabendo do que realmente está urgente e sendo falado na rua. Uma outra coisa que acontece muito quando um veículo é com vínculo comunitário, né? É que as pessoas já têm essa porta aberta, já têm esse vínculo. Então as pessoas ligam. Tem muita gente que é correspondente de bairro nosso, né? Então, assim, toda semana está ligando e dando uma pauta, dizendo de alguma coisa. A gente tem que ter aquele trabalho de filtro, tem que atender ligação, às vezes, de meia hora, uma hora, com o pessoal da comunidade. Aparecem na porta, alguns não ligam, aparecem na porta. Então, é muito mais orgânico, né? É claro que a gente tem que fazer uma curadoria de entender o que vai ter relevância comunitária, que não é briga de vizinho, porque tem isso, muita briga de vizinho aparece pra gente, né? Então, assim, a árvore que eu quero cortar porque está acima do muro, mas é do terreno dele, que dá problema, e daí abre protocolo. Então a gente tem que fazer muito essa curadoria, mas eu diria que as pautas elas acabam sendo muito orgânicas quando a gente tem esse vínculo real com a comunidade. É muito interessante, porque é o que a gente fala da sola de sapato, né? Não se faz jornalismo sem gastar sola de sapato. A União, ela tem a questão dos eventos muito fortes, né? Porque, geograficamente, eu fiquei pensando, né? Puxa, bater lá na porta, né? Eu, enquanto Coletiva.net, um portal de notícias super nichado, já recebi gente assim, né? Uhum. A União, geograficamente, ela tá lá naquele morro, né? Naquele bosque maravilhoso. Mas essa coisa do contato, que aí a União reforça ainda mais quando tá nos eventos, né? O principal é estar inserido na comunidade onde tu te envolves, né? Pode parecer meio básico, mas não. Às vezes existe, como tu bem disseste, um encastelamento, um distanciamento ou uma centralização. Por isso que a questão de rede eu sou meio cético, assim, a não ser que seja algo industrial, assim. Vai sempre do mesmo jeito para todos, ok, é um perfil. Eu não acredito muito nisso. Então, eu que tenho 3 praças diferentes, eu procuro estar em 3 ambientes quase que em tempo inteiro. A minha alma é caminhoneira, digamos assim. Né? Eu vou me aposentar não como radialista ou como gestor, mas como caminhoneiro, porque eu estou em Blumenau, estou em Pelotas, estou em Novo Hamburgo, porque a gente tem que viver isso. E a partir daí a gente define as pautas com muita sensibilidade, mas o olhar é macro, porque eu digo macro no sentido de que o interior não difere da capital e nem do Rio de Janeiro e de São Paulo. Porque, por exemplo, acontece uma tragédia em Dubai, ou os aviões estão sem decolar de Dubai, Frankfurt. O que a gente traz no centro do país para cá? Quantos brasileiros estão retidos lá? É o primeiro recorte que se faz. Na capital, a gente diz a mesma notícia quando acontece em Rio e São Paulo, quantos gaúchos estão retidos lá ou tiveram uma situação trágica, se recorta e vem para o interior, é a mesma perspectiva. A gente recorta para o nosso público. Então, não é o interior que é bairrista, não é o interior que é provinciano, não, é assim. É assim na capital, é assim no centro do país, quando a gente amplia o ângulo da lente, né? No interior, por isso que eu digo que a gente tem que estar inserido. A gente tem que saber, para diferenciar quando é um bate-boca pueril, que não vai reverberar, que não faz o menor sentido, até porque a cobrança é muito mais próxima. A gente também encontra os ouvintes e os pares de debates nos mercados, nas farmácias, nas festas, nas praças, né? E eu tenho que promover um tipo de evento em Blumenau. É outro tipo de evento que atrai em Novo Hamburgo. E é outro tipo que atrai em Pelotas. Então, para a gente definir as pautas de eventos, eu posso promover uma festa de rua em Novo Hamburgo, junto a 10 mil pessoas. Em Pelotas não tem a mesma aderência. Eu tenho que pensar um outro tipo. Então, na comunicação, e eu diria até que não é só na comunicação, né? Em qualquer tipo de circunstância, quem é gestor, quem está envolvido, tem que estar envolvido com o seu negócio. Para daí, com a sensibilidade, determinar as pautas que são relevantes, os eventos que são interessantes, aquilo que possa efetivamente ter essa conexão junto com o ouvinte, junto com o leitor. Mas o envolvimento, o estar inserido na comunidade, para tu saberes orientar as pautas e saber orientar os eventos e as promoções em geral, eu acredito que seja essencial esse envolvimento real de quem comanda, de quem se envolve e de quem traz as possibilidades de pautas e de ações.
É interessante. Eu gosto muito quando a nossa conversa ela se encaminha num storytelling, como eu já tinha imaginado na minha cabeça, porque aí o gancho vai sendo natural. Porque é o seguinte, vocês trazem muito essa questão de estar inserido na comunidade. Na opinião de vocês, essa proximidade... Porque o Rodrigo trouxe uma coisa que eu achei interessante também, que a gente quer que eles possam se encontrar, enfim... Mas a gente também é mais cobrado, Sim, né? Assim, existe essa liberdade, né? De que esse veículo é a minha voz, né? É o meu espaço. É bom e é ruim. Exato. Né? Então é legal tu estar no supermercado e tu dizer... Mas é difícil, né? Cartão ou débito, daí tu responder, não, eu faço no débito. Aí a pessoa de trás diz... Tu é o cara da União, né? Eu reconheci a tua voz. Que legal, boa, mas isso... Aí o cartão... Ih, não passou! Não, ainda não aconteceu isso. Só que, ao mesmo tempo, tu que falou aquela bobagem, né? Não, discordo. Tu entrevistou aquela pessoa e tu disse, tu é assim, tu é de direita, tu é de esquerda, tu é gremista, tu é colorado. A cobrança é bem mais próxima. Então, diretamente proporcional. Exatamente. Em termos de rede social agora, isso é muito, né? Porque tu é de rádio, né? Então, as pessoas podiam imaginar como era teu rosto, mas não conheciam. Exato. Eu era de jornalismo, jornal impresso, até as redes sociais explodirem na enchente. E daí muda a tua vida realmente, porque tu começa as pessoas têm esse vínculo contigo, e daí não é só as autoridades, as pessoas que tu já conhece mesmo. Não, as pessoas que tu não conhecem, te reconhecem, e daí tu tem que... Tu acaba tendo um dia a dia completamente diferente. E a responsabilidade aumenta, Total, né? A gente sempre muito. diz isso, vou sempre falar, não vou cansar de dizer. Nós somos Eu todos... preferia a época que o rádio era a magia do rádio. Porque hoje as pessoas, várias vezes, eles olham e dizem, nossa, eu achei que tu era maior. Eu achei que tu era mais alto. Daí eu tenho 1,5 m, né? 1,61 m, gera aquela frustração. Eu digo, não, é só isso aqui mesmo. Né? Mas a minha voz... Fazer o quê, né? Vida. Mas olha só, gente, essa relação, vocês acham que isso muda a forma como se conta uma história? Vocês veem alguma diferença por conta né, dessa relação? Que tipo de relação se cria com este público? E até mesmo com as próprias fontes, né? E a gente está falando de fontes desde os correspondentes ali, que falou muito, né? Os correspondentes de bairro, que eu achei muito bom. Até essas autoridades, enfim, muda, na opinião de vocês, essa relação muda por ser muito próxima? Muda a forma de contar essa história, muda a forma desse relacionamento? A rede social mudou muito também, né? Porque, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, a gente fazia esse jornalismo, mas era um jornalismo assim, tu tem esses vínculos de algumas pessoas de comunidade e tu entrega aquele produto pronto, né? Hoje, esse bate-bola na rede social e principalmente, assim, essa indústria que se formou de informar, mas não ser um jornalismo profissional, que são os perfis noticiosos, né, faz com que nos coloque também num lugar diferente, porque a gente tem uma proximidade ainda maior com o público, porque a gente está o tempo inteiro interagindo com esse público, ao mesmo tempo que a gente está interagindo, por exemplo, com o mercado, com as autoridades, então a gente é muito mais cobrado de ambos os lados, e tem mais gente fazendo aquele informe diário. Então, tu tem que aumentar a régua. Para tu fazer um jornalismo hoje, de rede social, por exemplo, que não tem como negar que tu está entregando lá também, tu tem que fazer um jornalismo ainda melhor do que tu fazia antes. Porque tu tem que mostrar o teu valor, que é diferente do outro. Tu tem que mostrar o quão importante tu estar fazendo uma apuração jornalística. Porque, por exemplo, né, a gente tem diversos concorrentes hoje, né? Por exemplo, nós somos um grupo que temos uma empresa jornalística de jornal impresso que é nosso concorrente. A gente tem dezenas de perfis que estão disputando a atenção do público com a gente. A gente tem muita gente concorrendo. E o mercado colando suas marcas nesses outros perfis também. A gente precisa mostrar para o mercado, para a opinião pública e para os nossos leitores que a gente faz diferente e faz melhor. Qual é a nossa diferença? Porque nem sempre vai ser mais rápido. Não tem como competir com a velocidade de um perfil que não tem compromisso com a apuração, por exemplo. E hoje a gente, 90, 95, talvez até mais % da população, se informa no dia a dia com esses perfis que não tem compromisso com a apuração, né? E é uma realidade, não tem como a gente lutar contra isso. Então, dificultou muito, nos trouxe uma responsabilidade diferente e, de certa forma, a gente precisa ter, né? Quando a gente faz legado, a gente procura ter isso lá. A gente tem as portas abertas para todos os espectros políticos, todas as autoridades,
mas a gente procura manter um distanciamento saudável, justamente porque a gente, além de cobrado pelas autoridades, se falou isso desse jeito ou do outro, a gente é muito cobrado pelo público. A rede social fez com que isso ficasse muito forte. E quando a gente constrói reputação, que é ótimo, né? A gente é muito mais cobrado ainda. Tá? Quando começa a chover, junho do ano passado, nosso telefone da redação não parava de tocar, das pessoas perguntando, eu moro na rua tal, me mudo? Pego a minha família e saio de casa? Porque estão dizendo lá, a prefeitura está dizendo tal coisa, mas eu acredito se tu me disser. A responsabilidade de orientar. É enorme, né? Tá, é gigantesca, gente, é gigantesca. E quando tu perguntas se a forma muda, né, eu acredito que sim. E o que informar também. Dois ângulos a partir da tua pergunta. Primeiro, muda, tipo um livro, assim, uma coisa é eu escrever um livro distante e simplesmente listar algumas circunstâncias que estão acontecendo. Isso é o que a grande mídia acaba fazendo. O local, se é uma coisa local, nós adjetivamos mais, nós conhecemos mais histórias correlatas, nós conhecemos outras pessoas vinculadas àquela história, então a gente amplia a obra contada, porque o jornalismo nada mais é do que um contar histórias. Claro. Né? Se ele é distante, se eu vou contar agora, eu estou preparando material da Copa do Mundo, por exemplo, né? Que a gente está fazendo uma série de inserções de países. Eu estou falando coisa do Uzbequistão, eu estou falando coisa da República Tcheca, eu estou falando coisas da África do Sul. São textos objetivos, né? Eu não conheço a história daqueles países. Se eu escrever um texto sobre Ivoti, sobre Pomerode, sobre Pelotas, eu já vou conseguir dar mais glamour àquele texto, complementar, torná-lo mais completo. Então, sim, do ponto de vista de pessoas, do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista geral, muda. E o segundo ponto que eu amplio, o que noticiar muda dentro do local. Porque eu pergunto para você que está assistindo e é de Porto Alegre, quando você ouve falar, via de regra, mas uma vez eu ouvi uma notícia positiva. Tá, isso é exceção. A via de regra, quando se fala de Novo Hamburgo, de Ivoti, de novo, Dois Irmãos, é a notícia negativa. É o ruim. É uma morte, é um escândalo, é um político que é preso, é isso. No local, tu consegue enaltecer coisas boas, pautas positivas. Uma empresa que faz 50 anos, e não precisa ser jabá, não é pela questão comercial. Bom, a empresa tem 100 anos de história, famílias, tu vai contar coisas boas. Geração de emprego, isso é notícia? Pode ser, a gente tem tanta dificuldade. Claro. Então tu consegue abordar pautas positivas. E, de novo, eu não critico a grande mídia, porque ela não pode ser divulgadoras de notícias positivas do estado inteiro, do país inteiro. Mas o local, ele consegue. Então a gente tem mais glamour e mais... não é só o glamour, né? Tem mais, digamos, aprofundamento naquilo que se noticia, quando é uma notícia no nosso ambiente, e a gente consegue propor pautas positivas. Não à toa o slogan da União é voz ao que faz bem. Uhum. A gente não foca só na coisa negativa, a gente não foca no viés só da coisa ruim. Sim, tem muita coisa boa que acontece também. E aquela frase que se dizia bem antigamente, o jornalista separa o joio do trigo. O trigo ele joga fora, ele publica o joio, só a coisa ruim. Isso já passou. É tanto desgaste, é tanto problema de saúde mental que a gente vive, que a gente tem que pensar também em trazer notícias positivas. E no interior, na mídia mais, a gente consegue aprofundar e propor essas pautas positivas também. Excelente. Eu gosto muito, inclusive, de ver o copo cheio, né? Existe uma responsabilidade gigantesca, mas existe também uma super oportunidade, né? Desafios e oportunidades, né? A dor e a delícia de ser o que se é isso também, é poder enaltecer e ter muito mais o famoso lugar de fala, né? Deve ser, né? Imagina, vamos botar Porto Alegre, Rio de Janeiro, por exemplo, né? Dói quando falam de Porto Alegre, né? É porque isso, assim, quem é a mesma essa proporção. Pessoa? Exato, então... Fazendo isso, essa comparação, acho muito interessante. Antes da gente continuar nosso papo, quero lembrar a nossa audiência que este é um episódio de oferecimento da Corsã. O Rio Grande do Sul avança no maior ciclo de investimentos em saneamento da sua história. Com quase 2 bilhões já aplicados, são 545 quilômetros de novas redes e mais de 1 milhão de pessoas beneficiadas. A Corsã está transformando cidades,
protegendo rios e levando qualidade de vida para todos. Obras que mudam o presente e garantem o futuro. Corsã, há 60 anos cuidando do que sustenta a vida. Bom, gente, seguindo o nosso papo, então, vamos falar de uma questão que dói em todo mundo, que é todo mundo tem que pagar boleto, inclusive as empresas. A sustentabilidade financeira dos veículos de comunicação já é naturalmente um assunto sensível, né? Porque, afinal de contas, a gente vive da publicidade, da parceria, do projeto, enfim, né? Ou às vezes da assinatura, né? Em alguns veículos, enfim. E eu imagino que nos locais, né? Nos veículos locais, a dor é a mesma, guardadas as devidas proporções. Então, eu queria saber, mas vamos de novo. Vamos lá, vamos pelo que o Rodrigo disse. Não vamos ficar aqui lamentando que as marcas não olham para nós. Não. Quero saber de vocês, então, olhando esse copo cheio, o que tem funcionado em termos de modelo de negócios, né? O Vanderlei trouxe Portimonero, né? Um jornal impresso, distribuído gratuitamente. Hoje, em compensação, com 2 estúdios de podcast, né? Apostando em outras, nas redes sociais também super forte. A união com a questão dos eventos, muito próximo das suas comunidades, né? Especialmente dessas 3, das 3 áreas. Praças, isso. Então, o que tem funcionado para vocês em termos de modelo de negócio? Para a gente poder dizer para a nossa audiência que, gente, tá dando, né? Vamos lá, dá para apostar. O Timoneiro tem 60 anos, falando. 60. A União de Novo Hamburgo completou agora 46 anos. Né? Então, isso é uma moeda de troca muito significativa. Né? Claro que daí tu tá iniciando um negócio e tu não tem essa moeda, né? Então a gente fala com uma certa zona de conforto, né? Blumenau tem 42 anos, Pelotas já está chegando em 20 anos, a rádio de lá. Então, isso hoje em dia é muito relevante, né? E com certeza, como tu falaste, a questão da credibilidade. A gente trabalha direto com isso. Não quero aqui desconsiderar os novos movimentos que existem de redes sociais, de Instagram, de Facebook, mas muitas pessoas ainda focam na questão da credibilidade de associar a tua marca a algo que seja muito pouco questionado, né? E respeitado com grande quantidade, grande valia. Então, eu acredito que sim, essa questão da credibilidade ela é significativa. Nós, felizmente, temos grandes marcas anunciantes conosco. A gente tem uma realidade ainda um pouco mais difícil, porque a gente acaba concorrendo com a capital, né? Principalmente eu falo em Novo Hamburgo. Ondas, né? Claro. Então, e o Jornal de Canoas também tem essa coisa. Então, há aquela coisa, não, mas eu anuncio em Porto Alegre, eu não preciso anunciar em Novo Hamburgo. Né? Não, lê do engano, né? E lá nós temos, por exemplo, o Jornal NH, que por décadas não permitiu, entre aspas, a entrada de qualquer outro jornal do Estado, porque ele era hegemônico, ainda é hoje, né? Tem muita força o Grupo Sinos com toda a sua história a 40 quilômetros de Porto Alegre, porque são mundos muito diferentes, mesmo muito próximos. Então, vender muito essa ideia, né? De que tu quer te comunicar nessas comunidades, fala através dos veículos locais. E aí eu não defendo só a União, eu defendo as outras rádios, os outros jornais, como um todo. Mas uma grande moeda de troca hoje é a história, é a credibilidade, são os profissionais. A União tem comunicadores sérios que fazem hoje em dia, porque daí a gente mescla, né? E o rádio ele consegue se associar, acredito que o jornal também, mas eu falo em nome do rádio, porque a gente tem as redes sociais, e daí a Larissa Brito, que é uma das minhas comunicadoras, ela vai lá e faz um vídeo do patrocinador. É a cara da União que está ali. Eu vou lá e faço um vídeo. O Márcio Paz, o Daniel MacLean, o Renato Rocha. Então, esses profissionais que têm história, eles associam o seu nome e o nome da rádio às marcas. E aí é essa questão de zelar, porque um escorregão de um influencer, a gente está vendo tantos por aí, né? E aí, isso é mais fácil, entre aspas, de acontecer. Atrelado a um veículo de comunicação, o veículo tem que zelar por isso, porque o nosso dia a dia é isso. Então, credibilidade é a palavra que mais faz com que a gente venda e proponha eventos e proponha a mídia tradicional em relação às concorrentes como um todo. Perfeito. Isso, inclusive, é uma frase até, enfim, é um argumento que a gente usa muito também nos nossos veículos,
que no caso do Coletivo.net, né, o carro-chefe, são 27 anos. E eu sempre digo assim, eu não estou há 27 anos no mercado fazendo um jornalismo porco. Então, assim, realmente, credibilidade se constrói ao longo... E a gente está falando, né, aqui, casualmente, nessa mesa de empresas que tem mais de 20 anos. Então, assim, ninguém chegou até aqui... E só um parênteses antes da tua resposta, Vanderlei, mas nós tivemos, infelizmente, mas momentos que nos auxiliaram, embora óbvio que não queríamos isso. Mas a pandemia e a enchente, elas de novo jogaram a credibilidade na altura. Perfeito. Porque aí a gente viu muita coisa errada, muita confusão, e buscavam o Timoneiro, e buscavam a União, e buscavam a ABC, e buscavam os veículos com história para buscar informação. Não queríamos isso, óbvio, mas não, é inegável que a gente de novo se desgarrou, porque estava num crescente, parecia que tudo era digital, tudo era Facebook, tudo vai no Facebook. E junto com isso, o ódio que a gente vive no país. Ou tu ama ou tu odeia. Então, tu ter a tua marca no meio de um monte de briga, no meio de um monte de confusão, algumas empresas começaram a repensar isso e voltaram, porque sim, houve uma migração. E a gente voltou a subir a partir desses episódios péssimos, ruins, não estou defendendo isso, mas apenas constatando que a credibilidade para nós ela foi muito útil para gerar uma comunicação confiável com quem está do outro lado. Eu acho que o jornalismo como um todo, especialmente nesses dois acontecimentos que o Giacometti traz, botou à prova de novo o jornalismo, né? E conseguiu dar espaço para que a gente de novo volte a dizer o quanto o jornalismo sério, consolidado, crível, é realmente importante na formação da sociedade. Então, eu sempre digo isso também. A que preço? Poxa, que ruim, né? Que péssimo que a gente teve que passar por uma pandemia, claro. Ou no caso do Rio Grande do Sul, por uma enchente, mas isso, de fato, engrandeceu e reafirmou o quanto o jornalismo sério... As crises, né? As crises. As crises, elas nos mostram, na crise, todo mundo tem um papel, né? E a comunicação social tem um papel importantíssimo na crise. E para tu fazer uma comunicação social bem feita, tu tem que saber fazer ela. Não é só abrir uma câmera e fazer de qualquer jeito. Então, na enchente, a gente viu isso. No primeiro dia, ali na Matias Velho, aquela imagem famosa dos barcos saindo. Eu lembro que eu estava fazendo uma cobertura ao vivo ali. E as pessoas que estavam ali como voluntário me xingavam porque viam eu com um celular, muita roupa, não enxergavam marca nenhuma. Diziam, larga esse celular e vem fazer alguma coisa, porque tinha um monte de gente só filmando. E eu fiz aquela filmagem, o ao vivo explodiu, mostrando aquele trabalho, eu fui narrando e tal. No outro dia eu comecei a chegar nos pontos de resgate, as pessoas me reconheciam e diziam, vem cá que nós estamos precisando de motor, nós estamos precisando de óleo. Então, assim, as pessoas viram o papel da comunicação social bem feita numa crise, o quanto ela é importante, né? Mas dentro do tema que tu perguntou sobre a questão da sustentabilidade financeira, o Timoneiro, em 2020, na grande crise ali da pandemia, foi com certeza a pior, o diretor de então, o Jorge Wecked, ele segurou para o jornal não fechado com recursos próprios. Isso é como várias vezes ele fez ao longo do tempo. E passado ali aquele período, quando tudo começou, ele me chamou e me ofereceu para entrar como sócio, e lá a gente então reinventou o jornal e transformou em grupo, olhando também para essas novas oportunidades. Porque a gente olhou assim, se tem tantas dificuldades com esse novo mundo, também existem muitas oportunidades. E se são dificuldades e oportunidades para nós, também são para os parceiros de longa data. Então a gente começou construindo o estúdio de podcast porque ele era muito tático. Porque muitas instituições e marcas da cidade não conseguiam produzir para a internet e a gente começou a trazer elas para dentro da redação e dizer, produz teu conteúdo aqui dentro, a gente vai te ajudar. Então a gente saiu de um lugar, que eu digo assim, mais passivo, a gente ainda tem esse lugar que é, eu chamo a audiência e tu expõe aqui os teus produtos, anuncia e faz a tua publicidade, ainda temos, evidentemente, mas a gente foi para um outro lugar também mais ativo, que é, o que tu precisa para construir o teu conteúdo, eu tenho estrutura para te ajudar, né? Então hoje, a gente trabalha muito com produção de conteúdo para marcas parceiras, com a nossa estrutura, né? E muitas vezes emprestando a credibilidade e o legado da marca, né? Como eventos, por exemplo, né? Uma coisa é fazer algo que é só viral, outra coisa é fazer algo que viraliza, mas que tem a marca da União, tem a marca do Timoneiro. Para a marca isso tem muito valor. E nesses anos, a gente tem apostado muito num processo que é de educação do mercado, assim, de falar muito nisso. Olha só, com quem tu está colando a tua marca?
Onde é que tu está colocando a tua marca, né? E daí a gente fala de alguns exemplos que infelizmente acontecem disso, né? Porque a gente tem muito profissional que está à frente do marketing de grandes marcas que são já nativos digitais e que às vezes olham muito para o número do view, para o número, né, e não olha para a construção de marca. O quanto é perigoso às vezes as marcas estarem junto com marcas que amanhã podem estar deixando de existir até, né? Então, a credibilidade e essa conexão com o público, sem sombra de dúvidas, é o nosso maior valor. Quando a gente resolveu construir o grupo nesse sentido, o Grupo Timoneiro, era para dizer assim, a gente já conversa, e hoje a gente diz isso, a gente é especialista em conversar com canoense, a gente faz isso há 60 anos. Então, as marcas que querem conversar com os canoenses, a gente pode ajudar. Perfeito. Também pegando o gancho do que a gente vinha falando de credibilidade e de jornalismo sério, e isso colabora fortemente, pelo relato deles, para uma sustentabilidade financeira. A gente vai pegar esse mesmo recorte do ponto de vista técnico mesmo, né? De missão, né? Quem nos acompanha aqui há mais tempo sabe o quanto eu vou sempre repetir uma frase que não é minha, que é, né? Somos todos formados em comunicação social, e esse nosso papel, esse social, precisa ser muito pesado. Na opinião de vocês, como a gente convive com o que eu chamo de o câncer do jornalismo, que é a fake news, a desinformação. Como combater, né? E às vezes a gente diz, poxa, às vezes é cansativo, né? Tu tem que ir lá e tu tem que desmentir, né? Aquela coisa assim, agora que eu vi, não consigo desver, né? Então, assim, quando a gente está falando de comunidades menores, né? Geograficamente falando, onde a notícia ela chega mais rápido normalmente pelo grupo do WhatsApp, pela rede social, né? Vocês são pessoas muito ativas na rede social, né? A gente falou também, não são pessoas, feliz ou infelizmente, não são mais pessoas na rede social como o CPF, né? Vocês hoje falam por um CNPJ e fazem muito esse trabalho também, né? Ativo dessa postura de noticiar, enfim, de alertar e etc. Como que é mais difícil quando a gente está falando de um local menor, onde a notícia ela se propaga mais rápido, né? Porque também atinge um número menor de pessoas. Como que é isso para vocês, assim? Eu imagino que deve ser cansativo também, como é para todos nós, mas... Muito, muito. E, sinceramente, Márcia, se tu me perguntar como resolver isso, eu não saberia te dizer, né? Porque isso, na minha perspectiva, sempre existiu. É a fofoca... a inveja, é o olhar atravessado e falar mal do outro. Só que com o advento das redes sociais, isso se tornou algo... Daqui a pouco, se eu quero falar mal de alguém, eu jogo na rede social, não há compromisso, não há responsabilidade, e aquilo... Um velho travesseiro de pena, que a gente também ouviu muito na faculdade. Não lança uma notícia errada porque travesseiro de pena, depois tu nunca vai conseguir juntar todas as penas, mesmo que tu busque algumas, né, e faça uma retratação. Então lá atrás já existia isso, antes das redes sociais. E é muito difícil da gente controlar isso. Eu não vejo como, a não ser nós, profissionais sérios e comprometidos, seguir fazendo o trabalho, porque... Já dá pra gente ver na nossa caminhada, mesmo que isso seja relativamente recente, que alguns já ficaram para trás. Uhum. Alguns que inventavam coisas, alguns que não compactuavam com a verdade, alguns já foram ficando. E aí a gente começa a pensar, seguimos, né, com um comprometimento. Mas sim, é complicado, é difícil. Na época das cheias, eu tomei a iniciativa lá em Novo Hamburgo de formar um grupo nós juntamos em uma mesa o portal do Martin Beira, o portal do Dudu News, o Jornal NH, a Rádio União, a Rádio 88, a Rádio ABC, para juntos nos comprometermos a falar a verdade contra o fake news, né? Porque havia muita mentira, né? Então são momentos assim de crise que as mentiras ainda... Aí vai estourar um dique, aí vai estourar alguma coisa, aí vai dar um pavor desnecessário. Então, é seguir fazendo o trabalho sério, procurar espaço, fortalecer isso, é o único jeito, porque não vejo uma varinha mágica que fará com que o fake news desapareça. Ele sempre existiu. A fofoca de boteco sempre existiu, de salão de beleza, sempre existiu. Agora ela reverbera mundialmente. Então, é seguir fazendo o trabalho sério e que as pessoas acreditem
e prestem atenção naquilo que escutam de fontes sérias. Sérias. A gente tem... Eu acho que assim, não dá para ficar tentando lutar contra ela, porque senão tu só te pauta com ela, né? E daí tu fortalece muito também esse processo. Então, no dia a dia, eu acho que a gente não pode se pautar por esses grupos, que às vezes é organizado, mas às vezes é orgânico, né? Tu imaginar assim, a gente conhece várias pessoas que passam adiante uma informação que não é correta, não por maldade, mas porque ali ela entendeu que tinha uma verdade e que ela precisava avisar as outras pessoas. Então tem isso, né? A gente também tem, claro que tem as pessoas de má fé que produzem fake news. Então não podemos nos pautar. Acho que a primeira coisa é essa, é manter uma rotina, mantendo o teu legado, a tua credibilidade e entregando aquela informação. Em tempos de crise, as coisas mudam um pouco, porque daí nós estamos falando de risco à vida. Né? Aí é diferente, daí a gente precisa ficar muito mais atento, num vínculo muito mais direto com a comunidade, com as autoridades para poder fazer isso, e daí a gente tem que ser mais célere, dá muito trabalho. O que eu acho que é importante fazer é sempre bater no lado positivo e dizendo o que é a verdade, e não ficar dando muita ênfase ao que estão falando de errado, sabe? Não dá palco, né? Não dá perfeito. palco, e também escolher as lutas que a gente vai enfrentar nesses casos, porque senão a gente se perde. Porque quando tu consegue encontrar essa credibilidade, esse legado, esse lugar de segurança na população, nos teus leitores, muitas vezes eles enxergam aquela notícia, ficam na dúvida, e isso eu acho que é um sintoma muito legal do trabalho. Isso aconteceu muito na enchente com a gente. As pessoas viam outras informações, que eram às vezes até verdadeiras, e começavam a mandar mensagem pra gente dizendo assim, vocês não vão falar sobre o assunto? Porque elas estavam esperando para confirmar se era verdade ou não. Isso é um sintoma muito bom. Em junho do ano passado, a gente ia para os lugares onde antes a gente começou fazendo em 24, né, alguns pontos que enchiam, que eram pontos críticos, a gente fazia alguns materiais dali, que mostravam o nível de rio e tal. E em junho de 25 agora, lotado de gente disputando espaço para fazer material nos mesmos lugares, ou seja, né, muita gente fazendo. E daí as pessoas nos cobravam, por que vocês não estão fazendo conteúdo diário como vocês faziam em 2024? Porque agora nós estamos num lugar que a gente tem que fazer um material mais aprofundado. Então a cada 2 dias a gente falava, olha gente, não é tão perigoso como era, porque as autoridades estão dizendo que o risco não é o mesmo. Então a gente procurava daí às vezes até colocar aquele pano mais, né, para acalmar as pessoas, porque com esse superpoder que a gente acaba tendo de credibilidade junto às pessoas, também vem uma responsabilidade muito grande. O mesmo conteúdo que eu fazia 3 anos atrás, se eu fizer hoje, dependendo do tom de voz, quando a gente está falando de enchente, eu posso deixar alguém com um pico de pressão. Claro, gente, né, claro. Tem um problema cardíaco, então eu acho que a gente não vai acabar com a fake news, a gente precisa ter muito cuidado para errar o mínimo possível, para não perder essa confiança que o nosso público tem na gente. E um rápido complemento ainda, essa questão da credibilidade, a gente também não pode achar que é só uma coisa de agora. Né? Essa coisa de brigar e de se afirmar, isso sempre foi assim e vai ser. Nós não precisamos ser terroristas e dizer que agora é pior, porque se a gente voltar, tem uma história célebre do jornalismo gaúcho. Eu vou errar talvez o Papa, mas eu erre talvez o milagre, o santo, mas eu vou acertar o milagre. Se não me engano, foi o Papa Pio XII, faleceu, e o Correio do Povo não noticiou. Porque houve um erro de teletipo na época, nós estamos falando aí na década de 70 ou 60. E o Correio do Povo não noticiou. E ninguém acreditou que o Papa havia morrido. Porque o Correio do Povo, na época, era quem dizia todas as verdades. E dali, como o jornal não foram atrás dos padres lá, do arcebispo e tal, porque o Correio não deu. Então o Papa não morreu, mas ele tinha morrido. E outros jornais haviam dado a notícia. Então é isso, sempre vai haver essa briga pela credibilidade, não é uma coisa de agora, a gente não precisa dizer que agora é o pior dos tempos, só mudou. E a gente tem que se adequar a isso, não vamos acabar com a fake news e temos que brigar pela nossa credibilidade e seguir fazendo um trabalho sério. Infelizmente, o nosso tempo está, né, encerrado, mas assim, eu acho muito importante a gente pautar, pautar é ótimo, né? Pautar, e é importante que eu sempre gosto, obviamente, né, que por ser o assunto ser jornalismo, trazer a brasa para o nosso assado, mas eu acho que o grande elogio que um veículo de comunicação pode receber, ou nós jornalistas, é exatamente esse, né? É a credibilidade. A gente tem uma brincadeira
Na verdade, não é mais uma brincadeira, mas é que a gente ouviu muito isso no mercado, que é, se não saiu no coletivo, espera, porque ainda não é verdade. Então, ou o contrário, né? Se saiu no coletivo, é porque é verdade. E esse exemplo é exatamente sobre isso, né? Então, como combate a desinformação? Não combate, né? Não combate no sentido de não tem como eliminá-las. Não tem, infelizmente. Mas o jornalismo sério, tradicional, veículo, local, hiperlocal, a essência do jornalismo, ela é a mesma em qualquer questão geográfica. E isso que ficou muito claro nesse episódio, com a participação desses dois profissionais aqui que compartilharam com a gente tantas experiências para reafirmar, né? Que o nosso papel perante a sociedade é social, com perdão do trocadilho, e a gente vai continuar lutando por um bom jornalismo, por um bom infotenimento, né? No teu caso, Rodrigo, especialmente com as tuas entrevistas, as tuas conduções muito na área da cultura ali, né? E pautando coisas boas, né? Que a gente, de desgraça, o mundo já tá cheio, né? Então, gente, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Gosto muito quando o assunto é para reafirmar que a gente tá aqui para fazer um trabalho sério, importante e etc. E eu poderia ficar discursando aqui horas para falar sobre isso, porque esses episódios, eles reafirmam a minha paixão pelo jornalismo, pelo mercado da comunicação, e ter esses dois com a gente é só realmente para carimbar o que eu falei. Para vocês, então, que ficaram com a gente até aqui, muitíssimo obrigado pela paciência, pela audiência, pela companhia. Aqueles nossos recados finais, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal, ativa o sininho do YouTube para ele te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Eu te espero semana que vem. Tchau, tchau.